uma entrevista do João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios aqui do SBA, com o analista sênior do Rabobank, Adolfo Fontes, sobre as expectativas para o mercado da carne bovina e também suína brasileira. Adolfo, na sua apresentação hoje, você mostrou um cenário bastante mais positivo que o ano anterior. Hoje, dá para esse senhor e a senhora que estão nos assistindo ter um pouco mais de expectativa de uma melhora na sua rentabilidade? Olha, a gente tem analisado na parte de fundamentos, né, a oferta de gado, portanto de carne disponível, né, ela vem diminuindo. Diminuindo a velocidade de crescimento, melhor dizendo. No ano passado a gente teve aí um crescimento em torno de 4% na oferta de carne bovina no Brasil, e esse ano a gente está projetando já uma desaceleração para um crescimento de 2%. Isso traz um pouco menos de pressão para preços. Em um momento em que as exportações estão batendo recordes atrás de recordes. Ou seja, o que falta aí nesse tripé seria o consumo interno, em que as expectativas também são muito positivas. É claro que ainda a gente depende de algumas questões aí, principalmente na questão econômica, política, para consolidar essas boas perspectivas para o consumo interno, mas em um cenário de fundamentos em que a oferta começa a desacelerar, você tem um crescimento das exportações e uma recuperação do consumo interno, a gente tem esperado sim um ano mais positivo em relação a preços em relação ao ano passado. Você comentou também a respeito que o grande comprador do Brasil hoje é a China e Hong Kong, que apesar de fazer parte da China é uma província independente chinesa. Como é que você vê hoje, os seus colegas lá veem hoje a expectativa da China precisar de mais carne para atender a questão que ela está enfrentando hoje do problema da peste suína africana, que vai impactar muito na produção de carne suína na China? Hoje o cenário mais provável, de acordo com as nossas análises lá na China, é uma redução na produção de carne suína em torno de 10% a 20% na China. É importante relembrar, né, todos que a China é o maior produtor de carne suína do mundo, né? Metade da carne suína produzida no mundo praticamente é na China. E a gente tem aí a China também como um grande importador de carne suína. Uma queda de 10% a 20% na produção chinesa, então, significaria algo em torno de 5 a 10 milhões de toneladas. Ou seja, vai ter uma necessidade muito grande da China importar não só a carne suína, mas também a carne bovina e a carne de frango para compor a cesta de proteína animal. É importante dizer que mesmo o Brasil exportando mais carne suína e mais carne de frango, é positivo também para a carne bovina, porque é um cenário de menos competição pelo consumidor interno e, portanto, aí a expectativa de preços mais competitivos aí no atacado brasileiro. Um problema que nós temos com a China é que são poucos frigoríficos homologados para exportar para a China. Hoje, em bovinos, nós temos apenas 16 frigoríficos habilitados. Nesse cenário, você acredita que os chineses deverão facilitar a homologação de novas plantas para atender a necessidade deles de carne? Sim, há expectativa da inclusão aí de novas plantas na lista, né? Não só para carne bovina, mas também para carne suína e para carne de frango, e também uma facilitação na parte do processo de exportação, né? Isso já está até divulgado, ou seja, são todos os sinais aí positivos para que realmente se consolide essa exportação adicional para a China, que tem se tornado, né, o grande destino da nossa carne produzida aqui no Brasil. Vocês têm correspondentes, vocês têm colegas seus em todas as partes do mundo, na China, na Europa, nos Estados Unidos. E seus colegas, eles acreditam que o Brasil vai ocupar um espaço cada vez maior no mercado de carnes do mundo em função das características que o Brasil tem? Sem dúvida, eu acho que é o que é muito animador, né? Porque sempre quando a gente participa de reuniões com os nossos colegas de fora do Brasil, eles são muito animados e muito otimistas em relação ao Brasil, né? Porque a gente tem um potencial estrutural, realmente nenhum outro país do mundo tem esse potencial. A gente tem um mercado doméstico consolidado, a gente tem a questão de clima, questão de área, uma tecnologia própria, uma genética bastante adaptada ao nosso território. Eu até diria que a gente tem o maior potencial de crescimento de produção adicional de carnes do mundo e com um custo mais competitivo, se a gente for se comparar aí com os grandes produtores. É claro que os nossos vizinhos aqui na América Latina são tão competitivos quanto, mas se a gente for analisar os nossos grandes competidores aí em termos de agronegócio como um todo, Estados Unidos, Europa, Argentina, Austrália, o Brasil ainda assim se torna aí um player sem dúvida nenhuma de grande destaque, com grande potencial de crescimento. Bom, essas foram informações de alguém que estuda permanentemente o mercado de carnes, não apenas no Brasil, no exterior, no mundo inteiro.